E aí galerinha, boa noite, boa noite. Aqui de novo fazendo um outro vídeo, certo? Eu vou fazer uma sequência de vídeos. Tá ensinando o pessoal que está aprendendo a desenhar, que está desenvolvendo agora, pessoas que querem entrar no desenho e não sabem por onde começar, como começar. São vídeos destinados para pessoas que estão começando, gente. Então, pessoas que estão iniciando ali. Eu fiz um vídeo recentemente explicando um pouco sobre materiais, sobre que tipo de lápis, o tipo de folha, né? Dei algumas dicas de preço, de marcas, mas no geral para ajudar as pessoas que estão começando. Tanto para quem não tem um poder aquisitivo alto, quanto realmente para quem ali tem condição de estar comprando, compra, quer começar e começar de uma maneira correta, certo? No meu ponto de vista, claro. E, gente, hoje eu vou estar dando uma dica rápida aqui sobre algumas técnicas de desenho. Eu expliquei sobre materiais, então esse desenho que vocês estão vendo aqui, eu fiz ele todo no lápis, utilizei praticamente dois materiais, três, que foi a borracha, um lápis 4B, certo? Deixa eu ver se dá pra ver, um 4B da Faber-Castell e utilizei uma lapiseira. A lapiseira foi mais para fazer alguns detalhes, mas praticamente foi isso. Técnica que eu vou estar utilizando aqui para um desenho. Gente, esse desenho é bem simples. Ele é um rabisco que eu fiz realmente para estar fazendo um vídeo e demonstrar o que é que você consegue fazer utilizando materiais simples. A folha é uma folha chamequinho, 180 gramas. Então, uma resma dessa folha de 50 folhas é bem baratinho, gente. É uma coisa de 20 reais. Então, depende, claro, isso depende da localidade, mas geralmente é nessa média de valor. Então, ela é uma folha mais grossa, ela tem uma gramatura maior, dá uma textura melhor no desenho também. Então, não é algo caro. Os lápis seguem o princípio, então, esses aqui que eu estou usando é os Faber-Castell, é bem comum. A lapiseira, eu indiquei no outro vídeo, é uma Pentel 07. O grafite que eu estou utilizando aqui, ele é um 2B. E uma borracha, gente, uma borrachinha tá até velhinha. Uma borracha simples. Macia, texturização bem macia, não é plástica. Então, bem simples de utilizar. Esse desenho aqui, ele é um exemplo do que eu falei no outro vídeo sobre materiais. E sobre como você deve proceder, como você deve trabalhar o desenho para quem está começando mesmo. Lembrando que isso aqui vai estritamente para quem quer entrar no mundo do desenho, não sabe por onde começar. E para quem realmente está começando. Vou estar passando algumas técnicas aqui para você ir praticando e desenvolvendo. O segredo está em quê? Primeiramente, estudo, gente. Quando eu falo estudo, não é você, né, não é igual aquele estudo maçante, algo muito complicado para aprender. É até divertido estudar desenho, gente. É muito divertido. Você aprende muita coisa. Então, o que é que eu vou estar dando de dica aqui? Esse desenho em específico, esse Naruto, ele foi feito praticamente quase todo em um lápis só. Eu fiz o esboço dele com essa lapiseira. O que é o esboço? Geralmente, quando a gente vai fazer qualquer desenho, um anime, um mangá, uma pin-up, um HQ, ou até mesmo realismo ou hiperrealismo, você tem que ter uma base do desenho. O que seria essa base? É o esqueleto do desenho, que a gente costuma chamar de esboço. Então, aqui, antes de fazer esse desenho, eu fiz um esboço dele. Eu fiz uma marcação. Geralmente, a gente marca o centro do desenho. A gente faz um círculo e marca o centro do desenho, certo? Nesse caso aqui, eu já fui logo para a marcação do desenho em si. Como? Eu já fui fazendo, geralmente eu começo os meus desenhos pelo queixo, pela essa parte de baixo da face. Certo? Geralmente, quase todo desenho que eu começo, quando é um desenho grande assim, de rosto, geralmente eu começo por essa parte aqui do queixo, certo? Por quê? Porque quando eu começo aqui, eu tenho que ter uma noção de onde vem o centro. E aí eu marco com a réguazinha, eu marquei de onde veio o centro. Eu faço uma lista, uma risca imaginária, bem fraquinha, gente. Isso aqui é bom porque o esboço, ele é feito geralmente ou com lápis ou com lapiseira. Aconselho, se você for fazer o esboço com um lápis, se for esses da Faber-Castell, um HB ou um 2B. Por quê? Porque o esboço ele tem que ser bem fraquinho. Vou fazer toda a demarcação do desenho, ela bem fraquinha. É ali que eu vou fazer o esqueleto do desenho. É ali que, mesmo se eu errar alguma coisa, eu ainda tenho chance de consertar. Porque se eu erro no processo que já estou de finalização e de cobertura, é mais difícil.
Então, tem coisas que eu não vou conseguir nem mexer. Exemplo, o desenho está aqui. Tem coisas que eu não consigo mais mexer. Eu não consigo mais apagar. Então, se eu errar alguma coisa aqui, eu já não vou conseguir mexer. Esse desenho não está perfeito, certo? Mas ele aqui vai estar explicando mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Uma dica quando você estiver fazendo desenho, utilizando esses lápis que eu indiquei. Geralmente esses lápis da Faber-Castell são lápis técnicos. Então, são lápis que ele tem uma resistência, tem uma maciez, uma coisa diferente para quem está trabalhando com desenho, certo? Um erro que acontece muito com as pessoas que estão aprendendo a desenhar. Elas começam a desenhar e borram o papel todo. Você vê o papel todo borrado. Uma dicasinha para quem está desenhando, quem está começando agora. Quando você for desenhar, você pega um pedacinho de papel, desses assim, pode ser qualquer papel, uma folha de caderno, você dobra ela, o próprio papel mesmo ofício que você está utilizando, uma folha simples mesmo, de preferência bem simples, certo? Você dobra ela e utiliza ela como forro no desenho. Para quê? Quando eu for fazer algum desenho assim, exemplo, esse aqui, a palma da minha mão, ela não vai estar esfregando no desenho, na parte que eu já fiz. Isso vai fazer com que eu não borre o desenho. Isso aqui é só dica, gente. É como a gente costuma chamar macete. Então eu não vou estar passando aqui, no momento que eu estou fazendo isso aqui, desenho acolá, fazendo esse movimento aqui, eu não estou passando a palma da minha mão, que ela vai ficar toda suja e vai borrar o desenho todo. E aí vai dar mais trabalho, tem coisas que eu consigo consertar, tem coisas que já não vou conseguir. Então, sugestão, isso aqui é simples, você não está gastando nada, você não vai precisar comprar nenhum produto caro, nenhuma luvinha que custa 20, 30 reais na internet para você estar utilizando com isso aqui, certo? Lembrando que essas dicas que eu estou dando são dicas baratas para quem está começando. Então, cara, é bem simples. Você vai fazer isso aqui e não vai borrar. Se você for olhar esse desenho, ele tá praticamente limpo. Por quê? Porque eu utilizei esse truque e ele evitou com que eu tivesse um retrabalho, certo? Uma coisa que eu tenho que aprender, principalmente quando eu estiver utilizando o desenho a lápis. Gente, esqueçam aqueles materiais super caros. Você começar, para quem está começando, já quer começar comprando materiais, muito material, muita coisa cara, muita coisa bonita que a gente costuma ver nos vídeos por aí achando que isso vai trazer resultado. Mas não, gente. Você tem que começar com o básico. Você tem que primeiro adquirir técnica, prática, com o pouco que você tem. Exemplo, um exercício muito bom para quem está começando a desenhar. Qualquer desenho que você for pegar e fazer, tente fazer ele todo completo com o mesmo lápis. Você vai aprender uma coisa chamada tonalidade. Você vai trabalhando as tonalidades no desenho. Exemplo, você com o mesmo lápis você consegue graduações de tons de sombra, de cinza diferente. Esse desenho todo você vê várias tonalidades. Do olho mais escuro, um pouco mais claro, um pouco mais escuro, um mediano, um efeito de metal na bandana do personagem, na parte que é de metal. Tudo isso você vai absorvendo e vai desenvolvendo, de acordo com as camadas que você vai trabalhando no desenho e com a força que você vai aplicar no lápis, certo? Esse desenho específico, eu fiz o esboço dele, como eu disse, todo desenho ele começa com esboço. Eu fiz todo o esqueleto do desenho clarinho. Você não precisa de muito detalhe. Você não precisa de muito detalhe, certo? Então o que é que acontece? No esboço você vai ter que se preocupar com a anatomia do desenho. Você tem que aplicar onde realmente vai ficar cada coisa. Aí o que é que você tem que se preocupar aqui, no esboço? É em ter uma anatomia o mais preciso possível com a referência que você está fazendo. O esboço é simplesmente isso. Então, antes de qualquer desenho, gente, eu vou fazer um Bob Esponja, eu vou fazer um Goku, vou fazer um, sei lá, desses animes que estão surgindo agora, né, um Solo Leveling, uma coisa assim. Para que eu consiga um resultado melhor, eu tenho que aprender a trabalhar esse esboço. Então, eu tenho que ver. Antes de tudo isso aqui, eu fiz toda a demarcação, se o olho estava na distância certa, se o queixo estava certinho, se eu não fiz a cabeça do boneco menor do que o resto do corpo, se o tamanho do cabelo, uma mecha, uma coisa assim, se ela estava torta ou não. Você tem que se preocupar com tudo isso. Uma sugestão que eu dou, uma dicasinha também legal. No momento do esboço, você afasta o desenho da sua vista, o mais distante possível que você puder, e aí, quando você faz isso, você consegue ter um panorama, uma visão
do que pode estar torto ou não no desenho. Isso é até meio que é bem sugestivo, é bem legal, que você passa a praticar isso. Toda vez que você for fazer um desenho, você no esboço dele ali, você começar a trabalhar, terminar o esboço, que vê, você afasta aí, cara, eu vi que o braço dele tá menor, a mão dele tá menor, tá torta, entendeu? E naquele processo você ainda consegue consertar. Então, com esse mesmo lápis, esse 4B, gente, eu fiz todo esse trabalho. Então, áreas que exigiam sombra, eu coloquei sombra mais escura. Eu trabalhei camadas, então eu fui fazendo isso aqui, esse trabalho. O contorno, eu fiz um contorno, coloquei um pouquinho mais de força, fiz um contorno mais escuro. Áreas que tinham uma sombra no cabelo dele mais fraquinhas, aí eu fiz uma sombrinha mais fraca. Lembrando que eu fiz tudo no lápis, gente, utilizando o lápis. O que é que está acontecendo recentemente? Um desenho simples desse, que ele fica muito mais bonito trabalhado dessa forma, as pessoas estão querendo fazer o quê? Tem gente que está utilizando esfuminho para sombrear um desenho desse. E são coisas que tipo a pessoa ela não tem técnica ainda para utilizar aquele material. Só que ela tenta avançar acima do que ela é capaz. E, gente, o erro está aí. Porque o que acontece? Eu não posso simplesmente tentar avançar o processo. Por quê? Porque eu acabo não aprendendo. E acabo fazendo não fazendo nem o certo e nem o errado. Eu acabo errando tudo, para ser mais sincero, certo? Então eu acabo não aprendendo, não desenvolvendo. Eu quero passar por cima do processo. E isso, cara, não é legal. Então a dica que eu dou é você observar e você esperar o tempo certo para as coisas. O que acontece? Num vídeo passado eu falei sobre materiais, certo? Eu não falei sobre o esfuminho, porque eu falei materiais para quem está começando. Por que eu não falei o esfuminho? O esfuminho é isso aqui, gente. Para quem não sabe, ele parece uma caneta, só que ele é de papel. Todo de papel. Costuma ter duas pontas assim, certo? E ele tem, igual o lápis, que ele tem as graduações 6B, 2B, 4B, o esfuminho ele também tem uma graduação. Esse aqui é o número 3, certo? Então existem graduações menores e maiores. E ele vai aumentando o tamanho também. Para que é que ele serve? Geralmente ele é muito utilizado para você fazer efeitos de sombra e de degradê. E ele vai fazer uma texturização, exemplo, um tom de pele mais realista, um tom de pele que exige um efeito mais homogêneo, mais igual, certo? Então eu vou fazer um desenho realista, um hiperrealismo. Geralmente quem utiliza isso utiliza papel higiênico ou papel toalha e utiliza os esfuminhos. Ou às vezes pincel para maquiagem. Então aqui o que é que ele serve? Então o que é que o esfuminho vai fazer aqui? Quando eu passar o esfuminho aqui no pó do lápis, ele vai distribuir o pó do lápis, ele vai homogeneizar o pó do lápis no papel, certo? Só que o que é que acontece? Esse desenho e esse estilo de desenho, ele é um desenho mais cartunesco. Ele é um desenho que segue um princípio diferente. Eu consigo fazer um desenho desse mais realista? Consigo. Mas não nesse estilo aqui. Ele vai mudar um pouco. O olho vai ter que mudar. O olho não fica um olho mais mangaka. Ele vai para um olho mais humano. Eu teria que... Consigo transformar isso aqui num realismo? Consigo. Mas se eu vou fazer um desenho cartunesco ou de mangá com todas as características do mangá, eu não aconselho você fazer isso aqui. O esfuminho você tem que saber onde aplicar, como aplicar, a forma que aplicar, a força que aplica. Entendeu? Então ele exige uma técnica muito maior e uma capacidade de observação de onde eu vou usar e onde eu não vou usar. Geralmente o que eu vejo muito na internet é a pessoa acabou de fazer o desenho, aí ela simplesmente sai rasgando o esfuminho em tudo que é canto, no desenho todo. Principalmente uma mania que as pessoas têm de passar o esfuminho na borda do desenho. O que é que acontece? Faz isso aqui, ó. Isso aqui é só um exemplo, certo? Mania de fazer isso aqui no desenho. Ó. Passa o esfuminho em todo o contorno do desenho, certo? Por que que eu não acho isso aqui legal? Vou explicar o porquê. Parece que fica um efeito bonito, né? Parece. Mas o que é que acontece? Existe um erro nisso aqui. Quando você faz isso aqui, você distribui a tonalidade do contorno no papel. E existem áreas que elas vão estar mais escuras que outras. E é um erro de quem está começando. É o quê?
quando você vê o desenho, ele vai ter áreas mais escuras e outras mais claras. Áreas que não eram para estar escuras e áreas que não eram para estar claras daquele jeito. E isso dá uma... como é que eu posso dizer? Uma disfunção no desenho. Ele não deixa o desenho uniforme, ele não deixa o desenho bonito. Se, por um acaso, eu não aconselho utilizar para esse tipo de processo, mas se por um acaso você vai utilizar o esfuminho, após o efeito do esfuminho, você tem que voltar e contornar o desenho para reforçar o traço. Porque quando eu passei o esfuminho, eu diminui a tonalidade, eu espalhei ela no papel. Então eu diminui o efeito que eu queria. Então, ó, se você for ver aqui, ele deu uma diminuída. Ele perdeu um pouco do brilho. E aí eu vou e faço esse trabalho novamente, certo? Eu faço o contorno. Então, o que é que fica bonito nesse tipo de desenho? É a marca do traço do lápis. Você for ver, olha como fica legal esse efeito que ele fica de rabiscado, de rachurado no desenho. Esse efeito mesmo que você está vendo, se vai e vem esses riscos do lápis, ó. Mas claro, tem que ser bem feito, tem que ser uniforme. Uma sugestão, geralmente esse traço, você tem que colocar ele, geralmente, claro, existem poréns, mas geralmente se é a área que eu vou fazer, eu tenho que fazer ele todo numa posição só. Então observe, meu traço ele tá deitado, ó. Esse traço ele está deitado. Ele está nessa posição assim, certo? Observe que ele está assim. Então a bandana toda ele tem que estar nesse mesmo tipo de traço, certo? E aí eu vou trabalhando o que? Camadas. Se eu tenho uma área mais escura, eu vou botar um pouco mais de força no lápis e vou aplicando mais camadas para ele escurecer. Aqui é uma área que a luz bate e o cabelo dele faz sombra no tecido da bandana. Uma área metalizada, aí ele tem vários contrastes. Ele tem um contraste do metal da parte sombra mais escura. Ele tem um contraste intermediário. E ele tem um contraste bem clarinho, certo? O que é que eu posso fazer? Aonde fica a marcação da sombra, eu posso simplesmente marcar ela. Certo? Eu posso simplesmente marcar ela. Gente, e isso aqui, observe que está sendo feito com o mesmo lápis. Em momento algum eu troquei ele. Por quê? Isso é um exercício que para quem está aprendendo a desenhar, faça. Então, eu tentar trabalhar o máximo possível com o mesmo lápis para ganhar técnica e desenvolver a capacidade de observar onde tem luz, onde não tem, e principalmente minha coordenação motora, que vai exigir, certo? Então, observe que os efeitos que eu estou colocando neste desenho é tudo com um lápis só. E esse processo aqui, ele já é um processo que depois do esboço, você tem que fazer, você observa se o esboço está valendo a pena, tá legal, e aí você começa o processo de cobertura. E aí você vai para os efeitos, vai por todo o storyboard do desenho, certo? E até chegar à parte de finalização. Então, ó, observe que ao fazer isso, existem algumas áreas que ficaram um pouco mais apagadas. Aí eu vou, que são os contornos. Eu reforço alguns contornos. Gente, cuidado nos contornos. Faça um contorno firme. Pratique seu traço para ele não ficar um traço feio. Por mais que seja, mas esse desenho é um desenho rachurado igual esse aqui. É um desenho que eu não me preocupei tanto com algumas coisas. Mas mesmo para esse tipo de processo, eu tenho que ter uma firmeza. Ele tem que sair um traço coerente, bonito. Entendeu? Então é esse tipo de dica que eu dou. Então todo o processo que você está vendo aqui, ó, foi feito com um lápis só. Passem a praticar isso. Vou fazer um desenho ali, cara, eu tenho que primeiro me aperfeiçoar no básico. Não adianta eu chegar, entrar na internet, comprar material caro, gastar com muita coisa cara, achando que meu resultado vai depender disso. Não. É que nem, como eu costumo falar, às vezes você vê uns desenhos aí, é que nem olho azul em gente feia. Olho azul em gente feia não serve pra porra nenhuma. Então a ideia é isso, gente. A ideia é você, como exercício, você praticar isso. Aqui eu fiz esse trabalho do esfuminho, mas eu não queria ter feito. Isso aqui foi mais para demonstrar, certo, gente? Então,
a ideia é que a gente consiga trabalhar com o mesmo lápis no desenho todo. O mesmo tom. E aí você vai trabalhando força, camada. O que seria camada? Geralmente camada é tipo, quantas vezes eu vou passar, ó, que eu vou mostrar, isso aqui é uma camada, certo? Eu fiz uma camada, e aí eu vou para uma outra camada mais clara em cima. Isso que eu estou fazendo é ir mais clara em cima. Com o mesmo lápis eu vou moldando a tonalidade. Como é o nome disso? Isso aqui é uma seção de degradê. Eu estou fazendo um degradê com o lápis, sem precisar esfumar ou espalhar o pó do lápis. Isso aqui é um exercício muito legal, que você vai desenvolver na sua coordenação motora, para quando você precisar no desenho, você saber utilizar. Outra dicasinha, no que você vai utilizando o lápis, você vai girando ele. Você vai trabalhando o lápis por completo, a ponta dele. Essa ponta mais fina dele, ele consegue durar mais tempo. Ó. Aí eu vi que aqui no escuro não tá do jeito que eu queria, certo? Então eu vou escurecer um pouquinho mais. Aí eu já apliquei uma outra camada. É a mesma coisa que aqui nesse desenho. Eu vi que, gente, aqui eu percebi que aqui antes isso aqui estava mais claro. E aí na minha referência isso aqui está bem escuro, está mais escuro do que a bandana. Aí eu vou e aplico uma outra camada, com cuidado, sem pressa, e eu vou escurecendo essa camada. Entendeu? E aí, seguindo aquilo que eu disse no começo, de preferência que toda essa camada esteja na mesma direção. Quando eu vou pintar, observe que eu inclinei um pouco o risco e ele tem que ser feito todo nessa direção. Cuidado para não aplicar muita força e ele ficar as marcas muito forte do lápis. É bonito quando ele fica marcado, mas não pode ficar muito forte, tipo umas áreas que tem uns riscos no meio. Então você vai girando sempre o lápis, vai moderando a força. E aí você trabalhar a sua observação, certo? Então aqui é um exemplo do que você pode estar fazendo com os materiais que eu falei. Tudo material barato, gente, você consegue. Você fizer isso aqui todo dia como um exercício, você consegue desenvolver rápido. E aí você vai sempre se desafiando. Então você pega primeiro um desenho fácil. Eu gosto do anime tal, eu gosto do desenho tal, vou fazer ele. Não. Comece com um desenho fácil. Um desenho que vai, como você está começando ali, que ele vai te proporcionar realmente um desafio, mas um desafio que você consegue fazer. Certo? Então pratique isso, que isso aqui vai ajudar muito para quem está aprendendo a desenhar. Então esse Naruto, gente, ele foi feito todo com um lápis só. Para observar mesmo, ele foi feito todo com lápis só. Então você pratique isso. Tire 1 hora de desenho, procura ali uma referência legal, faça todo o desenho, todo o esboço dele com o mesmo lápis. Clarinho, o esboço ele é o esqueleto do desenho, ele é como se fosse ali toda a anatomia. Você vai ver onde errou, onde não errou. Sempre faça isso. Antes de começar todo o processo de pintura, de sombra, de luz, de efeito no desenho, você faça primeiro esse esboço. Terminou o esboço, aí você afasta ele assim do seu rosto. Observa o que pode estar errado ou não. Faz uma vistoria ali no desenho. Agora sim, vou começar o processo de pintura e de sombra. E aí você começa a aplicar. Observar na sua referência onde tem sombra e onde não tem. O que acontece? Aqui no cabelo dele, ó, se você reparar, ele tem as sombras nos cantos do cabelo. O que foi que eu fiz? Antes de fazer toda essa pintura, eu fiz a marcação de onde fica a sombra. Entendeu? E eu fiz toda essa marcaçãozinha no lápis mesmo. De uma forma mais clarinha, assim, ó. Para quando eu for pintar essa sombra, eu saber onde é que ela está e onde eu vou colocar a pintura e onde eu não vou. Certo? Ele dá um ar, gente, um ar mais cartunesco. O desenho fica muito mais bonito do que eu simplesmente sair passando um esfuminho no papel todo. Observe que em momento algum, quando eu estava com a mão em cima, eu tirei esse papel aqui da minha palma da mão. Por quê? Porque evitou de eu simplesmente estar espalhando e o lápis ficar borrado. Certo? Terminou, quando você concluiu todo o desenho, aí você vem e faz toda uma limpeza. Por mais que eu não tenha utilizado a palma da mão, o papel ele também diminui esse atrito da mão, mas ele dá uma certa borradinha, certo? Aí você vem, passa a borracha de leve,
apaga o que ficou por fora, com calma, não precisa de pressa. E aí todo esse processo, quando você concluir, você vai ver se você evoluiu ou não, certo? Gente, mas ficou muito, muito bom. Apesar de eu simplesmente não ter colocado nenhum efeito a mais, ele ficou muito bom, gente. É a dica que eu dou. Espero ter ajudado ou ter começado a ajudar essas pessoas que estão começando. E muitas dessas dicas, gente, ela vai também para quem já desenha. Pior que tem muita gente. Eu recentemente vi uma moça que ela estava desenhando, estava pintando legal e tudo, já conhecia um bocado de coisa. Você via que o nível dela não era tão de iniciante assim, e ela não sabia essa do papel. De simplesmente, você via ela saía, no meio do vídeo ela saía, ia limpar a mão, e aí começava a passar borracha no papel e voltava a desenhar. E aí foi nos comentários desse vídeo, numa live que ela tinha feito, e a gente, uma ou duas pessoas, eu lembro que eu até tinha comentado também, que ela utilizasse um forrozinho embaixo, e ela não sabia o que era, se era uma coisa que ela tinha que comprar, e aí fica, não, pega um papel mesmo, um papel desse branco, um pedaço, bota embaixo da palma da mão, e vai utilizando. Então muita coisa, gente, dessas dicas que parecem ser bestas, mas são simples e são funcionais, são boas, e muita gente não conhece. Então espero ter ajudado o pessoal, e até a próxima.